Quando esses povos se juntam, uma maneira dos índios assimilarem os europeus, os índios normalmente muito bem receptivos, foi o cunhadismo. O que era o cunhadismo? Você dar uma índia da sua aldeia para casar com um europeu, pois assim ele seria o seu parente, vocês acabariam se dando bem. E, como eu já disse, os índios não eram monogâmicos, então era possível um europeu ter várias esposas índias de uma só vez. Isso começou a, inclusive, causar problemas com a coroa portuguesa, pois alguns europeus que ali chegavam, alguns portugueses, você tinha muitas esposas de muitas tribos, você acabava tendo mais poder que a própria coroa em algumas regiões, pois você conseguia mobilizar um grande contingente de índios de uma vez só. Tem um português que era muito falado aqui na época, coloco o nome dele aqui, não estou lembrando agora de cabeça, que era assim, conseguia mobilizar praticamente exércitos de índios, possuía muitos filhos, muito bem articulado ali com os índios. Por conta disso, por conta do cunhadismo, essa maneira dos índios de assimilar os europeus. Inclusive europeus que não eram só portugueses, franceses que aqui chegavam, alemães. Se chegassem aos índios, conseguiam se assimilar também por meio do cunhadismo. Isso preocupava a coroa, que institui então um regime de capitanias hereditárias, concedendo ali as capitanias a alguns nobres para povoá-las e explorá-las economicamente, impedindo então franceses, alemães, holandeses de se apropriarem desse novo mundo, entre aspas, descoberto por Portugal. Dessa época, então, começam a trazer muitos degredados, né? Aquelas pessoas que ninguém queria em Portugal começam a ser mandadas para cá. Por exemplo, criminosos, né? Vadios ali, começam a ser mandados para cá para ajudar aqui nessa colonização. E aos poucos, os portugueses passam a perceber que não precisavam só ficar nessa relação de cunhadismo ou trocando objetos como espelhos, facões, navalhas com os índios em troca de pau-brasil, em troca de mercadoria. Eles poderiam, eles mesmos, dominar a área e obter toda aquela mercadoria para si. Então eles começam a escravizar os índios. Até o século XVII... conforme leciona o professor Darcy Ribeiro, a escravidão predominante ainda era indígena. Só que essa escravidão indígena era mais complicada, pois o índio conhecia a mata, tinha mais facilidade de fugir e também era mais difícil escravizar o índio para determinados tipos de trabalho, como o trabalho ali nos engenhos de cana, né, com a cana-de-açúcar, pois o índio ele não era acostumado àquele trabalho regular, com horário. Ele caçava, pescava, pegava o que precisava e depois não tinha essa necessidade de ficar trabalhando o dia inteiro para se alimentar bem, para viver bem. Diferente, por exemplo, de outros povos, como os escravos trazidos da África, que já eram mais acostumados a esse tipo de trabalho, portanto foram mais utilizados nos engenhos de açúcar. Uma parte, então, dos índios é escravizada pelos colonos e outra parte também é levada pelos jesuítas para as aldeias. Esses que para as aldeias vão, eles já fazem outros tipos de trabalho, também trabalham muito, trabalho cansativo, mas não são gastos ali até a morte num trabalho horroroso, sem preocupação nenhuma com os mesmos ali morrendo de desnutrição. São explorados, mas a eles também é ensinada a educação cristã, tá? Alguma assimilação. Você tem então os brasilíndios, filhos de índio com luso, que também eram chamados de mamelucos, porque mameluco vinha ali do Império Otomano, em que você tinha a escravização de um povo e a utilização dele para atacar, para combater o seu próprio povo diante da escravização. Porque esses mamelucos, filhos de luso com índio, eram muitas vezes utilizadas nas bandeiras, em que se adentrava a mata dentro a caça de índios para escravizá-los, utilizá-los como mão de obra, realmente destruindo aldeias, dizimando tribos. Então o próprio filho de índio era utilizado para a captura de índios ainda tribalizados para serem vendidos como escravos. Por isso receberam também esse nome de mamelucos. Já os afro-brasileiros foram estes os que mais sofreram.
trazidos em navios negreiros para aqui serem gastos como mão de obra, primeiramente nos engenhos de cana. Os que chegavam aqui vivos tinham uma vida terrível, no sentido de trabalhar ali quase 18 horas por dia, trabalhos pesadíssimos, frequentemente sendo açoitados, caso não obedecessem, ali criassem embaraço, sendo torturados, inclusive com muitos tendo se suicidado. Como vinham de tribos diferentes, que por vezes falavam línguas diferentes, acabavam tendo dificuldade de se organizar ali entre eles, né? Teriam que falar então o português, que conseguiam ali com alguma dificuldade aprender, ouvindo ali os que lhes escravizavam, sendo totalmente desumanizados, restando entre eles ali algumas coisas, como a religião, que foi se misturando ali um pouco com a religião católica, daí que você tem as religiões afro-brasileiras, né, que vem desse ramo. Sua música também, os negros cantavam, tocavam música, e um pouco da sua culinária. Mas a maioria dos neo-brasileiros, né, dos aqui nascidos, eram mesmo mistura de luso com índio, pois, como dito, o negro era gasto ali no trabalho e era mais barato trazer negros da África do que produzir escravos novos aqui, por meio da reprodução. Então a maioria mesmo vinha do tráfico negreiro. Já esses neo-brasileiros, filhos de índio com luso, acabavam sendo ali uma categoria intermediária e guardavam ainda alguns hábitos indígenas. Inclusive falavam numa língua que era uma mistura de português com tupi, língua chamada Nhengatu. Então, quem era o brasileiro no início, né? O brasileiro era quem não era negro, quem não era índio e quem não era branco. Era um conceito por exclusão, sem identificação com esse local, né? Pois o Brasil realmente era um lugar que era feito para ser explorado, para serem retiradas riquezas daqui e mandadas para Portugal. Eu vou fazer uma pausa por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa parte. Se você gostou, não deixa de dar um like no vídeo e se inscrever aqui no canal. E fique atento para que não perca os próximos vídeos que eu vou lançar aqui.